Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 8ª aula da disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Nesta aula nós vamos abordar os conteúdos relacionados ao nosso capítulo 8, que tem como título Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual. Eu começo aqui lançando a nossa pergunta problematizadora, a pergunta que vai embasar a nossa conversa, que é a seguinte: por que é importante transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito? Por que é importante transformar o conhecimento tácito, conhecimento individual, no conhecimento explícito, que é o conhecimento formalizado, o conhecimento coletivo? Quando nós fazemos este processo de transformação de conhecimento tácito individual para um conhecimento explícito, formalizado, transferível, coletivo, nós estamos exercendo aqui um dos princípios importantes da gestão do conhecimento, que é a pauta desta unidade, que é a pauta do nosso conteúdo da 8ª aula. Para a gente começar então, o nosso primeiro ponto, e o ponto a ser tratado nessa aula, é a gestão do conhecimento. Na gestão de pessoas ou na liderança de equipes, precisamos observar, acompanhar, muitas vezes exercer esse processo de gestão de conhecimentos por meio da gestão de pessoas. Quando nós compartilhamos, quando nós treinamos, formalizamos processos e depois socializamos, estamos aí utilizando-se dos princípios da gestão do conhecimento, fazendo com que as pessoas se tornem melhores, que aprendam numa velocidade mais rápida, fazendo frente às necessidades e às demandas da empresa e, de certa forma, a empresa também tendo todo esse conhecimento registrado, formalizado, não ficando refém de um único profissional que detém aquele conhecimento, aquela expertise. Para a gente começar então a falar sobre gestão do conhecimento dentro das equipes, é importante a gente pensar aqui na tríade, O que é o conhecimento? Que vem aqui de uma somatória, de uma evolução de dado, informação ao conhecimento. Então, primeiramente nós temos dado. Dados são elementos numéricos ou informacionais, mas de certa forma desconectado de um contexto, sem um significado. Então quando eu menciono aqui 30%, 20%, isso é um dado, mas esse é um dado que não está contextualizado. 20% do quê? De crescimento, decréscimo? 15%, 13%? Então esse é um dado que por si só ele não representa muita coisa. Quando nós temos esse dado e colocamos ele dentro de um contexto, dentro de uma realidade, ele passa a se tornar uma informação. 13% de desemprego no Brasil. Isso é muito ou pouco? Então, dentro do contexto brasileiro, a gente percebe o dado, 13% de desemprego é um dado significativo dentro da realidade do Brasil. 5% de crescimento do PIB. Do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, é um outro dado importante e significativo, é um crescimento, 5% é muito ou pouco, considerando o histórico de crescimento do PIB, passa a ser uma referência para análise. Então, a informação é um dado com significado dentro de um contexto. E aí o conhecimento é o que nós fazemos com a informação. Então, o conhecimento, para que exista, é necessário que humanos, pessoas, absorvam, interpretem, processem essas informações e tomem decisões baseadas nessas informações. A partir do momento em que nós nos apropriamos das informações e passamos a decidir e agir sobre elas, nós criamos conhecimento. Ter informação é muito fácil. Hoje nós acessamos a internet, acessamos alguns canais de pesquisa e temos muita informação. A informação está disponível em abundância, agora conhecimento não. O nosso material didático te traz muita informação, a aula te traz muita informação,
mas isso ainda não é conhecimento, são apenas informações. Tornará conhecimento a partir do momento que você ler, assistir às aulas, interpretar, processar e tomar uma ação frente ao que está sendo proposto no âmbito da disciplina, por exemplo. Tá? E aí passa a ser um conhecimento. Você aplica agindo, né, tomando decisões em cima daquilo que você absorveu de informação. Então, o conceito básico, né, da gestão do conhecimento vai passar por esse processo, dado informação, conhecimento, tendo aqui então o conhecimento, esse processo de análise, interpretação, absorção, internalização e prática, né, a tomada de ação, de decisão do ser humano, das pessoas, frente às informações. O conceito então que nós temos sobre gestão do conhecimento é que é um processo que governa a criação, disseminação, utilização do conhecimento para atingir algum objetivo. Então, quando nós falamos em gestão do conhecimento, é como que eu faço para criar conhecimento, para disseminar conhecimento a todos, né, colocar todos no mesmo nível de conhecimento e também fazer uso do conhecimento no sentido de atingir algum resultado. Quando a gente pensa isso no âmbito da gestão de equipes, isso é muito fácil até de ser observado. Então você tem profissionais que dominam determinados assuntos, que você cria um ciclo, né, de trocas, ou você faz um ciclo de rodízio de funções, tal. Então você vê a multiplicação de determinadas informações, de conhecimentos, e as pessoas adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos e aplicando aquilo no dia a dia. Então isso é muito fácil ser percebido no âmbito da indústria, por exemplo, né? Onde você tem aí diferentes atividades fracionadas e que quando você vai intercalando, você vai permitindo rodízios de função, você tem uma disseminação maior de determinados conhecimentos. Dentro da pergunta que eu lancei no início da nossa aula, nós temos ali a ideia do conhecimento explícito e do conhecimento tácito. Me vejo aqui na obrigação de comentar um pouco mais sobre esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento explícito é aquele conhecimento que é formalizado, é o conhecimento que já está registrado, ele já foi identificado e já está mapeado. É o conhecimento que a gente tem no livro, é o conhecimento que a gente já tem de forma processual. Então, é o conhecimento que, de certa forma, é transferível de uma pessoa para outra. O conhecimento tácito é o conhecimento individual. É aquele conhecimento empírico, o conhecimento onde a gente aprende fazendo. Não existe ainda registro, não existe ainda formalização daquele conhecimento. Qual que é a grande questão aqui? Nós precisamos transformar esses conhecimentos tácitos, individuais, o mais explícito possível, o mais transferível de uma pessoa para outra. Por quê? Não sei se você já teve essa situação, pelo menos eu já tive, de atender empresas e ter contato com empresas em que estavam reféns de um determinado profissional ou outro, porque só aquele profissional detinha um conhecimento. Só aquele profissional sabia fazer determinado trabalho. E aquela pessoa se tornava o centro, ela não poderia ser desligada, não podia pegar férias, não podia aposentar, não podia fazer nada. Porque estava com um conhecimento só com ela, e aquele conhecimento não era multiplicável. Então, só para exemplificar como que isso acontece, a empresa precisa ser proprietária do conhecimento. E ela transfere conhecimento para as pessoas, e não o contrário. Né? É claro que as pessoas trazem conhecimentos também, mas isso precisa vir para dentro da empresa, ser registrado na empresa, para que outras pessoas possam também absorver esse tipo de conhecimento. Então, como é que a gente vai formalizar? Manuais, POPs, né? Procedimentos operacionais padrão, guias, checklists, existem documentações aí que nos permitem formalizar, de certa forma, alguns conhecimentos. Outros conhecimentos também voltados à cultura da empresa, né? Informações da história da empresa, missão, valores, a trajetória, objetivos, tudo isso precisa ser formalizado e ser transferível, né? Estar à disposição para ser transferido para as pessoas.
Então essa é a grande questão. Nosso desafio enquanto gestor de pessoas é identificar esses conhecimentos que são mais tácitos e torná-los mais explícitos, né? Tirar apenas da mão de uma ou outra pessoa e torná-lo talvez mais comum às pessoas. Para isso, nós temos o ciclo de conversão de conhecimento. Como que é proposto o ciclo? Primeiro, a primeira etapa desse ciclo é a externalização. Então a gente precisa verbalizar o conhecimento, a gente precisa externalizar, precisa colocar para fora aquilo que a gente sabe. E aí você pode fazer isso por meio de descrições, por meio de brainstorming, você pode fazer isso por meio de treinamentos, por meio de reuniões onde as pessoas apresentem como elas fazem, né, qual o conhecimento que elas detêm sobre uma etapa do trabalho, né, o desenho de processo, assim por diante. Então a primeira etapa é a externalização. A segunda etapa desse ciclo, né, de conversão do conhecimento, né, que é essa ideia de converter o que é tácito em explícito, é a combinação. Então agora você tem uma série de dados, né, trazidos aí pelos colaboradores, agora você precisa combinar esses dados e transformar esses dados em uma informação mais precisa, né? Então você combina diferentes formas de fazer para criar um método, para criar uma maneira especial que a empresa agora passa a oferecer para os seus colaboradores como processo de trabalho. Terceira etapa é a internalização. Então agora nós precisamos, de certa forma, fazer com que as pessoas recebam, né, esse novo procedimento, ou receba essa informação, internalize essa informação e para colocar em prática, né, para transformar isso em conhecimento aplicado. O conhecimento é a informação aplicada. E aí, por fim, a socialização, que é garantir formas e meios para que este conhecimento, essa informação, chegue a todos que precisem chegar dentro da empresa. Então esse a gente chama de espiral do conhecimento, que ele sai daquilo que é tácito, passa por um processo de formalização, né, de externalização, combinação de conhecimentos, uma nova internalização de um novo, né, de uma nova forma, de uma nova maneira, e depois a socialização para todos os envolvidos ali naquele processo. Bom, quando a gente fala de gestão do conhecimento, é imprescindível considerar também aqui a tríade do conhecimento. Tá? Então uma coisa é o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. A outra coisa é o processo de conversão do conhecimento, né, que sai do tácito e vem para o explícito. E agora a tríade do conhecimento. O que é a tríade do conhecimento? São 3 pilares fundamentais para você pensar a gestão do conhecimento. A primeira etapa, o primeiro pilar são os processos. Então, para você fazer toda a construção de uma gestão de conhecimentos, você precisa ter os seus processos mapeados, o processo de trabalho. Aí pode ser ali todo o processo detalhado ou os macroprocessos. Isso aí vai muito da complexidade do que está sendo feito, da atividade. Mas, de certa forma, você precisa cuidar e mapear dos processos. Isso implica na infraestrutura organizacional, né? Então o processo, como você desenha e define cargos, como você define autoridades, responsabilidades e depois as atividades. Ter clareza sobre isso é o primeiro passo, ou seja, você tem o desenho da empresa na mão. Então aonde que está determinado o conhecimento? Está neste processo, está com esta pessoa, é ali que eu vou buscar. Entende? Então por isso que é muito importante ter esse mapeamento, né, dos processos, esse desenho da estrutura organizacional e processual. O segundo ponto, o segundo pilar que ajuda a gente a pensar a gestão do conhecimento são as tecnologias, que vêm dar suporte para que, por exemplo, o processo de compartilhamento de conhecimentos seja possível. Então hoje nós temos diferentes recursos, como o Trello, como o Google Drive, OneDrive e outras planilhas, né, outros sistemas, né, eletrônicos aí que ajudam muito as empresas, né, para aquelas empresas que têm essa possibilidade de fazer compartilhamento, de construir e compartilhar conhecimentos.
Ah, professor, mas na empresa que eu trabalho, o pessoal não tem acesso, né, à internet ou a esses recursos. Você pode fazer isso pelo mural de avisos, você pode fazer isso presencialmente, né, quando possível. Né? Neste momento a gente está vivendo aí um período de afastamento. Então, mais do que nunca, olha só, as tecnologias vêm fazendo diferença nesse processo de compartilhamento, disseminação de informações e conhecimentos. Mas vamos pensar no momento lá na frente, quando a gente voltar a trabalhar presencialmente novamente. Então você pode fazer isso por meio de documentações, por meio de reuniões, por meio de ciclos, né, de compartilhamento, de experiências, apresentação dos processos. Então você cria técnicas de trabalho, porque quando a gente fala em tecnologia não significa só no âmbito do equipamento informatizado, mas é a técnica de trabalho, a tecnologia, a técnica do pensar, a técnica da logia, né, a técnica de pensar. Então, como que você traz isso de forma que as pessoas possam ter acesso às informações? Então, manual é uma tecnologia? Manual é uma tecnologia. Não é informatizada, mas é uma tecnologia. Você dispor um mural é uma tecnologia? É uma tecnologia. Não é informatizada, mas é tecnologia também. É uma técnica que você utiliza para garantir a disseminação e a chegada da informação e do conhecimento a todos os envolvidos, tá? Mas também devemos considerar as tecnologias, entre aspas, informatizadas. E daí entram alguns desses sistemas, inclusive gratuitos, que eu mencionei aqui para vocês, né, que podem ser utilizados. Tem outros sistemas, softwares aí, talvez versões não gratuitas, de CRM, de workflow, uma série de sistemas que podem também ajudar no processo, tá? E o terceiro pilar, que que envolve aí diretamente pessoas, né? Então, pessoas faz parte desse processo da tríade do conhecimento para construir, né, a gestão do conhecimento. Pessoas porque são pessoas que podem resistir aos processos, são pessoas que vão aceitar esse processo, são pessoas que vão mentalizar, vão absorver, refletir e agir sobre tudo isso, né? E são elas que exercem a externalização e a absorção desses conhecimentos. Então, pessoas é um pilar importante. Então, considere processos, tecnologias e pessoas como a tríade do conhecimento, tá? Sempre que for pensar na gestão do conhecimento, pense em processo, mapeamento de processo, que tecnologia eu utilizo para ter esse processo desenhado e multiplicado, e pessoas que vão receber e fazer uso deste conjunto de conhecimento, de informações. Beleza? Avançando aqui no nosso raciocínio, nós temos uma etapa seguinte, que fala sobre o capital intelectual da empresa. São estudos ainda assim, alguns ainda incipientes, mas nós já temos uma apresentação bastante sólida de como que a empresa não é só capital estrutural, né, aquilo que é físico, né, bens materiais e infraestruturais, não remete apenas àquilo que é material ou produto, né, mas sim existe um capital humano dentro da empresa que deve ser considerado e que isso cria valor para o negócio. E existe um outro elemento também que é o capital relacional, que é como que ela se relaciona com os públicos e como que ela cria um relacionamento e uma imagem junto com os stakeholders, né, como são chamados, né, os grupos interessados, principalmente o público externo. Então a imagem construída junto ao público externo. E isso tudo, então, capital humano, capital relacional e capital estrutural, né, ou infraestrutural, constroem o que nós chamamos de capital intelectual da empresa. Então perceba que não é só o valor físico, né, de estrutura, equipamento, maquinário, veículos, etc. Mas sim o quanto o conhecimento das pessoas agregam valor para o negócio e impactam diretamente na imagem da empresa junto aos seus públicos. E aí, para a gente fechar essa nossa aula, nós temos a ideia do profissional voltado ao conhecimento. Então, você fazer a gestão de conhecimento dentro da sua empresa, você vai precisar pensar conhecimento tácito para conhecimento explícito, você precisa fazer a conversão do conhecimento tácito para conhecimento explícito, fazer o espiral do conhecimento,
você precisa considerar a tríade do conhecimento, processo, tecnologia e pessoas, mas você precisa desenvolver um perfil ou precisa contar com um perfil de profissional que consiga falar essa linguagem. E aí então eu trouxe aqui algumas características que facilitam muito este processo de gestão do conhecimento. Eu vou listar algumas dessas características. Primeira, característica do profissional voltado ao conhecimento: flexibilidade para se conectar com novas ideias ou novos conhecimentos. Isso faz parte do perfil do profissional que você precisa ter na sua equipe para que essa gestão, multiplicação, criação de conhecimento aconteça com mais facilidade. Então, flexibilidade para conectar ou se conectar com novas informações e conhecimentos. Segundo, alto nível de criatividade e de informação. Então, são pessoas que têm o contato que se tem, né, com o dia a dia, geram nessas pessoas, essas pessoas passam a gerar diferentes ideias, diferentes formas de pensar, ou seja, criatividade, e também buscam informações. Então são pessoas baseadas, que atuam baseadas na informação e geram soluções, geram e criam, né? São criativas dentro do contexto da empresa. Terceiro ponto, pensamento empreendedor. Pensar como dono, pensar como o dono daquele pedaço do processo, ou até mesmo o dono da empresa. O pensamento empreendedor, né? Voltado a resultados, voltado a como fazer melhor, como buscar uma maneira mais efetiva, com mais qualidade, mais rápida, produtiva. Então essa ideia do pensamento empreendedor faz parte também desse perfil do profissional do conhecimento. Uma outra característica que é assumir responsabilidades. O profissional voltado ao conhecimento não é aquele tipo de profissional que você precisa ficar empurrando para trabalhar, né? Precisa ser mandado. É o profissional que você pode contar com ele como parceiro e você delega responsabilidades. É diferente o perfil, porque este profissional ele já possui um nível de formação e de conhecimento que te permite atuar com uma liderança um pouco mais liberal, né, nesse sentido, com empowerment, né, empoderando as pessoas. Depois, habilidades sociais é uma outra condição, uma outra característica. Então são pessoas que sabem lidar com a diversidade, porque a gente está falando da gestão do conhecimento, a gente está falando de ideias diferentes, pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, informações diferentes que precisam ser trabalhadas, processadas, absorvidas. E para isso eu preciso ser aberto e ter habilidades de relacionamento para lidar com toda essa diversidade. Essa é uma outra característica. Um outro ponto também que é importante, né, para esse profissional do conhecimento, e que nos dias de hoje a gente está vendo muito isso, é a intimidade com tecnologias. Este profissional ele precisa estar antenado ao que há de atual ou até mesmo de mais moderno na sua área de trabalho, no seu processo, na sua etapa de trabalho, na sua carreira, ou no segmento, né, de atuação, de forma que ele consiga falar a linguagem dessas tecnologias, ele consiga também compreender, né, quais os impactos, os benefícios, os prós, os contras que toda a revolução de tecnologias podem agregar e trazer para a sua atividade, como ele explora isso de maneira empreendedora na sua atividade laboral, na sua atividade profissional, mesmo sendo colaborador, pensando como empreendedor, o famoso intraempreendedorismo. E por fim, o profissional do conhecimento é um aprendiz eterno, né? É permanente aprendiz. É aquele profissional que está sempre aberto a aprender alguma coisa nova. Ele nunca está acabado, ele nunca está plenamente formado, ele está sempre em construção, está sempre aberto, curioso, investigativo, até crítico, né? Criativo em cima de coisas novas, né? Conectando muitas vezes situações que não são diretamente relacionadas com a sua prática profissional, mas que ele traz como benchmark, né, como uma boa prática, e aplica, adapta e aplica naquilo que faz. Então este é o perfil, algumas das características, né, que nós buscamos
e que você também provavelmente vai encontrar e vai buscar, talvez vai desenvolver algumas, talvez todas, talvez outras a mais, mas que de maneira geral ajuda muito quando a gente fala de gestão do conhecimento. A gente está falando de um perfil para fazer frente nessa gestão do conhecimento, a gente está falando de um perfil de um profissional que precisa ser aberto, precisa estar conectado, precisa ser empreendedor, precisa ser criativo, desapegado muitas vezes apenas daquela obrigatoriedade de ser um funcionário na empresa, mas sim um prestador de serviço que entrega para a empresa suas competências, suas habilidades, é um parceiro do negócio, né? Então é um outro tipo de relação profissional, não aquele de chefe-funcionário, mas sim de parceria entre a liderança e aquele profissional que detém um conhecimento, detém uma competência e fornece essa competência, fornece esse conhecimento a favor da empresa e do negócio. Esse é um grande desafio que nós temos enquanto gestores de pessoas. Espero que tenha ajudado você a compreender um pouco mais este processo. Muito se fala sobre gestão do conhecimento, mas é um desafio diário para que nós possamos criar mecanismos dentro das nossas equipes para que o conhecimento saia das mãos de poucas pessoas e possam chegar a muitas pessoas, que ele possa ser compartilhado, que ele possa ser multiplicado, potencializado. Para isso, precisamos criar uma cultura, né, que atue, né, no ciclo aí de conhecimento tácito para o explícito, voltado aqui nessa ideia da conversão do conhecimento, juntamente com a tríade do conhecimento, processo, tecnologia e pessoas, e também considerando que nós vamos desenvolver profissionais, ou precisaremos contar com profissionais voltados ao conhecimento, trazendo aí uma série de habilidades específicas, e tudo isso fechando aqui o nosso encontro, trazendo a importância para vocês do porquê transformar conhecimento tácito em um conhecimento explícito. Tirar apenas o conhecimento, aquilo que é feito na empresa, apenas do indivíduo, né? Não deixar apenas no indivíduo, mas sim em um local, seja um manual, seja um vídeo, enfim, seja a tecnologia que for, mas de forma que esse conhecimento possa ser multiplicado a muitas pessoas. Então você tira da mão de um e multiplica o conhecimento para muitos. E aí, se esse colaborador sai, se ele é promovido, ele é movimentado, o próximo que chega naquela atividade tem condição de, com base na documentação da empresa e que pertence à empresa, possa ter treinado, possa ser desenvolvido para ocupar e dar continuidade ao trabalho. Essa é a importância, a grande importância da gente transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. É um trabalho diário que precisa ser feito na construção de uma cultura voltada ao conhecimento. Fico por aqui, um forte abraço para você, bons estudos e até a próxima live. Tchau, tchau!